to another English class. This is your first English class about business. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre write your CV, né? Escrever o seu currículo, ou CV ou resume, né? Alguns países falam CV, outros falam resume. Então, bem-vindos ao terceiro módulo. E aqui você vai conhecer todo esse universo business de empreendedorismo, de trabalho. Aqui você vai aprender todo o vocabulário que você precisa saber para entrar no mundo corporativo de uma vez por todas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver exatamente isso que eu falei, write a resume. Eu vou te passar todo o passo a passo do que você precisa fazer, colocar, escrever tudo bonitinho no seu currículo em inglês, ok? E ao final da aula, eu vou passar para você, vou te mostrar um modelo real de um currículo em inglês e vou deixar aqui também na parte de materiais extras, vou colocar um modelo para que você consiga substituir pelas suas informações, tá bom? Então, sem mais delongas, let's get started. So, CV ou resume, né, is where you put your personal information. Personal não, gente, professional information, né? É o lugar onde você coloca as suas informações profissionais. Então, eu dividi em algumas partes, tá? Pra gente não se perder. E a primeira parte do CV, do resume, é How to Write a Personal Profile, que seria como escrever um perfil pessoal. Sim, pessoal. Nem todos os currículos pedem algumas informações pessoais, mas a maioria sim. Aí, vamos lá. Your personal life is a short introduction to you, your key skills and your career goals. Então, aqui é onde você vai colocar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho sobre você. Aqui você vai colocar também as suas habilidades chaves, suas metas para sua carreira, tudo isso vai aqui nessa parte, tá? It generally goes on top of your CV under your contact information. Geralmente vai no topo, né, do seu currículo, é uma das primeiras informações, vai abaixo das suas informações de contato. Not all CV include a personal profile, but many do. Como eu falei, a maioria dos currículos pedem para você colocar essas informações pessoais, mas alguns não vão pedir, tá? E aí, o ideal é que você coloque essas informações pessoais em 4 ou 5 frases. Nada mais do que isso, alright? Então, write 4, 5 sentences. And first, we have here, introduce yourself. Pra fazer isso, a gente já sabe como é que faz o Introduce Yourself, né? Que a gente viu lá no primeiro módulo, no Bubbling. Mas aqui é para você especificar, alright? Is for you to talk about your graduation, about your professional goals, essas coisinhas assim mais voltados à profissão e ao cargo que você tá concorrendo, tá? Então, nada de falar que, eu morei 5 anos em tal lugar, e aí viajei, que eu tenho um cachorro. No, please, tá? Eu separei aqui tudo bonitinho pra você substituir com suas informações. Então, vamos lá. I recently graduated from... Recentemente eu me graduei de tal profissão, né? Você vai colocar ou a sua graduação ou o nome da universidade também, não tem problema. I am professional looking to move into a role. Aqui nessa parte é para você colocar qual é a sua formação, né? For example, I am an English teacher professional, né? Sou uma profissional, professora de inglês procurando, looking to move into a... Aqui você pode colocar better role ou another role. Role é nada mais do que cargo. Então aqui ele tá falando sobre a profissão dele, a formação dele, e tá falando que ele está procurando por um cargo, uma oportunidade de um cargo melhor. I am with over years experience. Aqui, mais uma vez, você vai colocar a sua profissão, né? For example, I am an English teacher with over, com mais ou menos
E aqui eu vou colocar o tempo que eu tenho experiência como professora. Então, vou substituir com as minhas informações aqui. I am an English teacher with over 4 years experience, ok? Então, aqui eu falei a minha profissão e dei também os meus anos de experiência. Se você não tem experiência, não se preocupe. Só você colocar que você não tem experiência nenhuma, alright? E aqui eu tenho um exemplo do que mais você pode colocar nessa parte de apresentação pessoal. Olha que exemplo legal aqui, ó. During my degree, I did 6-month internship at a Toronto-based charity and also volunteered for 2 local charitable organizations, and this was giving me understanding of NGO work in both smaller and larger organizations, as well as the desire to learn more about the field. Então aqui ele acrescentou algumas informações. Calma, deixa eu abaixar aqui. Aqui ele acrescentou algumas informações sobre o tempo que ele ficou em Toronto fazendo o seu internship, gente, é um estágio, tá? Então ele ficou 6 meses fazendo estágio em Toronto e ele achou interessante citar esse estágio que ele fez. Só cite algo do tipo, um curso à parte, algo assim, se tiver a ver com a vaga que você está concorrendo, tá bom? Então aqui ele fala, during my degree, né, durante a minha formação, eu fiz 6 meses de estágio em Toronto, na base de caridade de Toronto, e também me voluntariei para 2 locais de caridade, né, 2 organizações de caridade, e isso me deu muito entendimento sobre ONGs, sobre o trabalho de ONGs, tanto em pequenas organizações quanto em grandes organizações, as well as the desire to learn more about the field. E aqui ele fala que isso gerou nele uma vontade, né, um desejo de desenvolver mais nessa área, de aprender mais sobre essa área. Então, essa é a primeira parte sobre o personal information. Na part 2, a gente tem aqui how to write about your employment history. O que seria isso? Seria o seu histórico de trabalho, os lugares que você já trabalhou, ok? Se você tem muita experiência com várias coisas diferentes, eu sei que isso parece ser algo que vai super deixar as empresas encantadas e tudo mais, mas o que eu acredito, o que eu aprendi é que algumas informações você pode deixar de fora do seu currículo para não poluir o seu currículo, tá? Às vezes esse nessa informação demais vai acabar pesando o seu currículo. Então, opte por colocar as experiências de trabalho, seu histórico de trabalho que tem a ver com o cargo que você está concorrendo, que você está indo para a entrevista, tá bom? Então, vamos lá, ó. In this section of your CV, you should list the companies you worked for, the dates you worked there, your responsibilities and any significant achievement. For example, you might write, e aqui ele dá o exemplo. Então, aqui ele fala, nessa seção, né, nessa parte do seu currículo, você deve listar as companhias que você trabalhou, as datas que você trabalhou lá, né, o período que você ficou lá, suas principais responsabilidades e algo significante que você aprendeu lá, ou algo, por exemplo, que você, algum achievement, algo que você conquistou, sabe? Alguma conquista relevante que teve lá durante esse tempo. Por exemplo, alguma promoção ou algo do tipo assim. Aí aqui ele dá um exemplo, tá? Customer Service Supervisor. Aqui ele colocou o nome do cargo que ele tava, né? Juicet é o nome da empresa que ele trabalhou. September 2016. Aí aqui ele colocou a data, né? Até to January 2019. Então aqui ele colocou todo o período que ele ficou na empresa de forma super resumidinha, vocês viram, né? E aqui embaixo ele colocou main responsibilities, que seria as suas principais responsabilidades naquele cargo. E aí você pode seguir esse exemplo aqui para todas as suas experiências de trabalho que você for colocar, tá bom? Então aqui ele colocou como principais responsabilidades, vou ler rapidinho aqui, mas aqui você pode substituir pelas suas principais responsabilidades, tá? Responding to customer inquiries and complaints, creating and implementing service together customer feedback, organizing training sections for other staff members. Então, esse aqui eram as principais responsabilidades que ele tinha dentro da empresa, ok? E aí, você pode perguntar, teacher, como que eu vou fazer isso? Calma, que você que está no meu curso fechado, você vai ter uma aula comigo individual para você criar o seu próprio currículo com as suas informações, alright?
Então, vamos lá. Aqui, basicamente, no useful, ele dá alguns tipos de formação de frase que você pode colocar para citar suas principais responsabilidades dentro da empresa. Então, ele dá a frase aqui, você pode usar a estrutura do ING, né, que seria o present continuous ou past continuous, que é o presente contínuo ou o passado contínuo, que seria designing, training, programs for other staff members. Ou você pode usar também o passado simples, o past simple, que é designed, tá no passado, tá vendo? Training programs for other staff members. Então aí você escolhe qual melhor estrutura do tempo verbal que você quiser utilizar. Aí fica essas duas opçõezinhas aí que eu achei interessante colocar aqui. Então vamos agora para part 3 do seu resume, que é basicamente how to write about your education. Como falar sobre a sua educação, sobre o seu tempo de escola, sobre sua formação superior e outros cursos que você possa ser que você tenha feito aí ao longo da sua vida. Então aqui eu tenho on most CV education either goes at the top after the personal profile or after the work experience section. Então aqui ele fala que essa parte que você fala sobre sua education, às vezes pode ir, né, primeiro, pode ser tá lá no topo do currículo, pode estar também depois do seu perfil pessoal ou depois da sua experiência de trabalho. Geralmente eu colocava no topo, abaixo do meu... Assim que passava ali aquelas informações mais básicas, pessoais, eu já colocava o nível de educação. Grades, aí você pode colocar institution, qualification, grades and dates. Aqui você pode colocar instituições que você estudou, fez curso, qualificações e outras coisas que você achar relevante. Mais uma vez, só coloque informação que tiver a ver com o cargo. Se for algo muito diferente, evite esse tipo de informação no seu currículo. For example, se eu estou concorrendo para um cargo de enfermeira, I'm a nurse, e aí eu fiz um curso de cerâmica lá, sei lá, em Dubai. Não cabe colocar no meu currículo, né? Eu tô indo fazer uma entrevista para ser enfermeira. O que interessa no cargo de enfermagem eu ter feito cerâmica? Absolutamente nada. Só vai pesar o meu currículo e deixar ele com muita informação desnecessária, alright? Então, vamos colocar aqui example. University of Warwick, que ele colocou o lugar onde ele estudou. Aqui depois ele colocou o período, the period, 2015 to 2018. Aí aqui ele colocou qual foi a formação que ele teve lá nessa universidade. BSc in Chemical Engineer 2-1. Esse 2-1 aqui eu deixei em negrito porque o 2-1 na Inglaterra, em England, as aulas elas são dadas de forma um pouquinho diferente. Então ela vai ser dividida em classes, em classes. Então, quando você faz o 2-1, significa que você fez o nível mais elevado, o nível mais alto dessas classes, dessas aulas. Então, significa que você fez tudo, o programa completo que você tinha para fazer, tá? E aí tem alguns níveis, lá tem o upper intermediate, enfim, tem vários níveis lá que você vai subindo. Uma outra aula, talvez, sobre universidade e tudo mais, a gente pode falar melhor sobre isso, mas o que você precisa saber é só isso. 2-1 é só para especificar que a pessoa fez o nível mais alto da graduação que ela poderia fazer, tá bom? Então, aqui no Modules Studied, eu coloquei só alguns exemplos de alguma matéria específica que você tenha feito que possa vir a ser interessante e ressaltar no seu currículo também, tá bom? Outra coisa you could also use this to list exams you took at school. For example, A. Levels, Geography, English, Literature, Politics, Economics. Então, você pode também pegar uma seção aí para colocar exames que você tenha feito, né? Provas que você tenha feito aí durante o seu ensino, que foi algo muito significante, sabe? Que te deu um título, que te deu uma nota máxima, algo assim. Então, essa é basicamente a parte, tá bom? Vamos lá agora para part 4. Aqui eu separei para você writing about skills and hobbies, ok? Escreva sobre as suas habilidades e também sobre os seus hobbies. Sinceramente, hobbies eu não acho algo tão interessante colocar, mas em alguns currículos eu vi que tem. Mas eu, Teacher Gabs, não acho que seja muito interessante, tá bom? Então, vamos lá. You might list relevant skills
such as other languages which you speak, certificate or softwares you can use. Então aqui você pode usar para colocar suas habilidades mais relevantes, sei lá, talvez se você saiba falar várias línguas, você pode adicionar aqui nessa parte também, seus certificados, alguns softwares que você saiba usar, coisas do tipo assim, tá bom? Tem que ser algo bem chamativo. For example, proficient with Adobe Photoshop Illustrator and InDesign MS Office QuickBooks. Então aqui ele colocou que ele é proficient, significa que ele tem um nível intermediário nesses, no Adobe Photoshop, nesses programas aqui, tá? E aí, pra você fazer essa parte, você vai precisar desses três adjetivos aqui, alright? Que é proficient, familiar and competent. Que nada mais é do que proficient é se você tem um nível intermediário, familiar é que se você tem um nível básico e competent quer dizer que você tem um nível máximo de conhecimento, máximo de conhecimento aqui em alguma coisa do tipo, for example, esses programas. Se ele tivesse conhecimento já avançado, ele poderia colocar competent with e os programas que ele sabe utilizar, tá bom? É importante ficar atento a isso também. Separe nessa seção uma parte para colocar as línguas que você fala. Então aqui você pode colocar dessa forma. You can use a similar format, ok? Você pode usar um formato similar a esse aqui. Por exemplo, languages spoken, você coloca o título. E aí você coloca embaixo, Arabic, Spanish, Português, nananã. Ou você pode adicionar aqui, if you want, add additional information, você pode colocar as línguas que você fala e entre parênteses o nível da sua fluência. Mas para a língua a gente não usa familiar, não. A gente usa fluent, intermediate ou basic, tá? Que é fluente, intermediário ou básico. E aí você pode colocar do lado de cada uma das línguas aí que você fala. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de currículo que eu achei na internet, alright? Que é esse modelo aqui. Eu preenchi com qualquer informação, tá? Super irrelevante. Eu espero que esteja aparecendo aí pra vocês. Se o site não for bloqueado, né? Vai aparecer aí pra vocês. Mas eu coloquei aqui um exemplinho de como você pode separar as sessões, ok? Então, é isso. This was the class today, our first English class about English business. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula sobre inglês aí para business, para negócios, né? Hoje aprendemos sobre montar o nosso currículo e na próxima aula a gente vai aprender sobre as perguntas mais feitas nas entrevistas de emprego e como você pode respondê-las.